a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Escondi a tua palavra. O escritor do Salmo 119, versos 9, ao falar sobre a vitória contra as tentações e o pecado, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui o salmista ensina que a única maneira de vencer as tentações e o pecado que estão sempre diante de nós é guardar a palavra de Deus em nosso coração. Não importa nossa idade, cor, sexo ou nacionalidade. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro por excelência, o livro dos livros, o livro mais vendido no mundo, livro atualíssimo em todas as épocas, imutável, infalível, indestrutível, poderoso, enfim, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Vale a pena guardá-la no coração e na nossa mente. Por quê? Porque a palavra de Deus abençoa. Os versos 1 e 2 do Salmo 119 dizem: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. A palavra bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Aqui, a lei do Senhor, ou testemunho do Senhor, refere-se à Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, lemos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ler com intelecto e guardar no coração. Meu ouvinte, na África e em outros países, as pessoas correm para lá e para cá em busca de bênção. Mas a Bíblia diz que se queremos bênçãos, devemos guardar no coração a palavra de Deus. Esta é a solução para todos aqueles que desejam usufruir das bênçãos de Deus, quer bênçãos materiais ou bênçãos espirituais. Esta é a promessa de Deus. E todas as promessas de Deus, Deus vivo, são cumpridas cabalmente. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Sim, a palavra de Deus abençoa. A palavra de Deus guardada no coração abençoa, sustenta, dá alegria e esperança. Mas também a palavra de Deus guia e protege aqueles que estudam os desafios sociais e econômicos de nossos dias. Dizem que vivemos hoje num mundo caótico, num mundo de desafios sem precedentes, num mundo de medo, de insegurança de toda ordem. A boa notícia é que é neste mundo caótico que Deus guia e protege, porque nos versos 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sim, meu ouvinte, se tenho lâmpada nos meus pés, então sei para onde ir, sei o caminho. Isso me protege, me guia e me dá segurança. Ter a palavra de Deus em nosso coração é ter o próprio Deus, é ter Jesus Cristo, é ter o Espírito Santo que nos guia e nos protege na trajetória da nossa vida neste mundo. A palavra de Deus remove obstáculos na senda da nossa jornada, faz com que nossa fé não se baseie nos sentimentos físicos,
nas simples emoções, mas baseia-se em Deus e na sua palavra viva e eficaz. Isto não é um privilégio de algumas pessoas. É para todos os povos de todas as línguas e nações. Por isso que a Bíblia deve ser traduzida na língua de cada povo. Suponhamos que o ouvinte que me escuta esteja perdido no meio da floresta. O que faz para sair dela? Naturalmente precisará de alguém que conheça bem aquela floresta. Ou então precisará de um mapa que lhe indique o caminho certo a seguir, ou de uma bússola. A Bíblia é o mapa para a nossa vida nesta densa floresta de problemas. Ela é espelho para a vida espiritual e emocional. É bússola cuja agulha magnética do Espírito Santo revela e aponta a direção certa neste mundo e para a eternidade. Sim, a palavra de Deus em nosso coração nos guia, nos protege e nos dá direção. Mas também a Bíblia diz-nos que a palavra de Deus guardada em nosso coração nos santifica. A palavra de Deus em nosso coração separa-nos do mundo do pecado, apesar de vivermos sob a influência do mundo pecaminoso. Isto não significa que não pecamos mais, pois o diabo não para de tentar-nos. Significa que não temos mais prazer no pecado. Significa que não nos sentimos bem no pecado, pois o Espírito Santo que habita em nós convence-nos do pecado, da justiça de Deus e do juízo, e cria em nós um coração contrito, arrependido, e abandonamos o pecado. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Um jovem cristão estava diante de uma tentação insuportável. Humanamente falando, não sabia como livrar-se dela. De repente, lembrou-se da palavra de Deus e recitou em voz alta diante de Deus, diante da situação, e disse: Senhor, ajuda-me, porque em Cristo sou mais do que vencedor. Imediatamente a situação mudou completamente e o jovem ficou livre. Jesus, na sua oração sacerdotal, orou pelos seus discípulos e orou também por nós. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versos 17. Sim, meu ouvinte, a palavra de Deus guardada no coração nos santifica. Deus fala-nos de várias maneiras. Uma das maneiras que Ele fala ao nosso coração é através da Bíblia, porque quando é lida, guardada, escondida em nosso coração, a Bíblia revela-nos. Primeiro, revela-nos Deus de amor, que se fez homem em Cristo para a nossa salvação. Segundo, revela-nos Jesus Cristo, que morreu na cruz para os nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia de sua morte para a nossa justificação diante de Deus. Terceiro, a Bíblia revela-nos a esperança inconfundível, inapagável de que um dia veremos Jesus face a face e todos os nossos entes queridos ali no céu. Porque enquanto estiveram vivos aqui na terra, receberam a graça salvadora de Jesus Cristo e guardaram em seus corações a palavra de Deus. Quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nossas mentes são informadas, nossas imaginações são iluminadas, nossos corações são maleados, nossas almas são engrandecidas, nossas motivações e emoções são purificadas, nosso caráter é guiado para a perfeição, nossa vida passa a ter significado e propósito. Nosso espírito tem perfeita comunhão com Deus, no nível de amigo para amigo, no nível de pai para filho. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amigo ouvinte, esconda, pois, a palavra de Deus no seu coração
para que seja abençoado, abençoada, guiado, guiada, protegido, protegida e santificado ou santificada. Leia e guarde a palavra viva de Deus. Fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.